Sedação e jogador do Bragantino respira com a ajuda de aparelhos. É um grande milagre. O caso desse jovem foi durante o processo para confirmar a morte cerebral. O estado continua gravíssimo, segundo a unidade médica, que segue fazendo exames para constatar ou não a morte encefálica do Pedro Severino, de 19 anos, que foi socorrido após um acidente de trânsito. O jogador do Sub-20 do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, respira 100% com a ajuda de aparelhos após o início da retirada da sedação na madrugada da última quarta-feira. O estado dele continua gravíssimo. A informação é do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana, São Paulo, onde o atleta permanece internado e em procedimento para confirmação de morte encefálica. Pedro Severino, de 19 anos, foi socorrido após se envolver em um acidente no trânsito no KM 127 da rodovia Anhanguera, em Americana, amanhã ainda de terça-feira. Quando ele sofreu o acidente, ele estava no banco do passageiro e teve um traumatismo craniano com a batida. O diretor técnico do hospital afirmou que em 41 anos de profissão nunca viu uma situação como essa, porque apesar de fazer parte do protocolo, o mais comum é que a partir do início da retirada da sedação, o quadro evolua a óbito, o que ainda pode acontecer, considerando o estado que é gravíssimo do jovem Pedro Castro, também jogador do Sub-20 do Bragantino, que estava no banco de trás quando sofreu ferimentos no carro, né? O carro que era conduzido por um motorista profissional que não se feriu. O protocolo para que seja confirmada ou não a morte cerebral depende de exame clínico, que deve ser realizado por 2 médicos diferentes, com um intervalo mínimo de 1 hora entre o primeiro e o segundo, além de teste de apneia e exames complementares. A retirada da sedação, que ainda já foi feita aí, mas não por sua totalidade, também faz parte do procedimento, que pode ter duração de até 24 horas após a abertura do protocolo, que aconteceu aí ainda às 4h30 da tarde de terça-feira. O carro em que os jogadores estavam bateu contra a traseira de um caminhão. Segundo a polícia, os 2 seguiam para o centro de treinamento do clube em Atibaia. O hospital informou que a cirurgia foi realizada com sucesso, mas o quadro do jogador ainda era considerado gravíssimo. Ele estava sob cuidados intensivos com suporte respiratório. E o diretor do hospital diz que em 41 anos de profissão nunca viu um caso como o do jovem, de tirar a sedação e o jovem não morrer. Isso pode ainda acontecer, pode ser que ele morra, porque ainda estão nesse processo de tirando aos poucos a sedação. Só que, quando estavam no processo para decretar a morte encefálica do jovem, ele deu um espirro. E esse espirro foi um milagre, porque mostrou que ele ainda não estava totalmente com morte encefálica. Então ele está lutando pela vida, é um verdadeiro milagre. Mesmo que esse jovem venha a falecer, tudo isso que ele vivenciou é um milagre. E o próprio diretor do hospital, médico, 41 anos de profissão, Miguel, diz que nunca viu na carreira inteira dele um caso como o desse jovem, de resistência, porque quando está nesses protocolos, geralmente tirou a sedação, o cara vai para óbito. E nesse caso não. Nesse caso ele até chegou a espirrar. E esse espirro é o espirro da vida, viu? É o espirro da vida, e esse jovem ainda não foi decretada ainda a morte encefálica. Nós estamos monitorando o estado de saúde dele. Qualquer novidade eu atualizo para vocês. Fim das buscas. Corpo de homem que teria sido engolido por cobra em